O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus, estando rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isto a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro respondeu: o Cristo de Deus. A palavra Cristo quer dizer ungido, quer dizer o Messias, o prometido. Então, a partir daí, chamaram Jesus de Nazaré de Jesus Cristo. E seu próprio nome leva à perfeição, leva à missão divina, que significa: Ele é o prometido, o Messias, o ungido de Deus. O Cristo é o consagrado, consagrado com a unção, consagrado para uma missão. E esta missão viria através da vida dele, através da morte e ressurreição. Assim que viria o reino de Deus. E Jesus falou assim. Provavelmente não entenderam, porque eles precisavam de algo mais. Mas depois entenderam. Depois que desceu o Espírito Santo sobre eles, entenderam que o reino de Deus viria através do ungido Messias, o prometido. Assim viria, através de sua morte e através da sua ressurreição. Jesus sempre pregou o reino de Deus, porque Ele é o ungido, o Messias, e Ele revelou depois que era Ele o reino de Deus. E como que aconteceu isto? Como que começou? Começou com o Rio Jordão, aquilo que aconteceu no Rio Jordão, quando ele foi ungido com o Espírito Santo. Lucas 3, versículo 21. O batismo de Jesus. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus foi batizado. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz, Deus Pai falando: Tu és o meu filho bem amado, em ti ponho toda minha afeição, todo o meu amor, toda a minha unção.
E foi Deus, Pai, que mandou o Espírito Santo ungindo nosso Senhor Jesus Cristo. E a imagem de uma unção que é passada no corpo, mas esta unção penetra todo o ser da pessoa. Nós podemos ser ungidos, quer dizer, inspirados, iluminados por Deus, porque o Divino Espírito Santo penetra todo o ser dele. Na próxima passagem diz que, cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado para o deserto, onde ele foi orar e foi tentado. O demônio ficou furioso, porque o Cristo, o ungido, estava e queria distrair nosso Senhor Jesus Cristo da sua missão. Mas Jesus venceu. E ele foi para Nazaré, cheio da força do Espírito Santo, o ungido, o inspirado. Com esta força do Espírito Santo, com esta unção, ele deixou de lado a vida de carpinteiro e começou a pregar a palavra de Deus. E ele chamou outras pessoas para estar junto com ele, fez uma comunidade que seriam outros Cristos. O cristão é um ungido por Deus, deve estar iluminado por Deus, deve lutar junto com nosso Senhor Jesus Cristo nesta missão dele. E ele entrou na sinagoga de Nazaré, e ele foi dado o livro do profeta, talvez ele pediu o livro do profeta Isaías. Ele leu a passagem, anunciando para a cidade onde ele foi criado, que agora mudou. Ele pegou o livro e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Unção, não com óleo, mas unção com o Divino Espírito Santo. Enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Aí sim, anunciar o reino de Deus aos humildes, às pessoas abertas, para sarar os contritos de coração, para perdoar os pecados, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos e para publicar o ano da graça do Senhor. Um Kairos, um tempo de bênção, chuvas de bênçãos vinha a partir de Jesus, o Cristo, o ungido, o cheio do Espírito Santo. Aqui nós temos Deus, homem. E a unção, na força de Deus, passava para a natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cristo de Deus, de Deus. Ele é de Deus, Pedro falou. Ele é Deus. Certamente Pedro entendeu que ele era uma pessoa de Deus, mas depois entendeu a encarnação, que ele é Deus, Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Uma grande lição para todos nós. Nós também podemos ser ungidos. Nós podemos ser inspirados, movidos pelo Divino Espírito Santo. Durante toda a vida pública de Jesus, ele falava do Espírito Santo. Ele prometia para todos nós uma força espiritual, o Divino Espírito Santo. Que nós também poderíamos ser pessoas consagradas, sim, separadas para uma missão. Podemos ser missionários, outros Cristos, pessoas de Deus, ungidos de Deus para fazer a missão divina
Quando digo eu sou cristão, cristã, quer dizer, deveria ser ungido, ungida, servos e servas de Deus. Jesus é o Cristo, quer dizer que Ele é o Rei, Ele é o divino humano Rei, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o mensageiro de Deus. É muito importante um conhecimento, uma intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, consagrados para a missão. E aconteceu no dia de Pentecostes. E a nossa mãe realmente ajudou no nascimento da igreja. É mãe da igreja, porque ela estava lá no cenáculo exortando os apóstolos para eles se abrirem ao Espírito Santo, porque a raça humana precisa ser ungida, consagrada, santificada, militante nesta missão divina. Então podemos imaginar o cenáculo, Atos 2, 1 a 4. É a vinda do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus, desceu sobre os apóstolos. E o mesmo pode descer sobre todos nós. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, clamando e pedindo: vem unção, vem inspiração, vem força divina. E Maria falava, é muito importante. Ela falou, eu sou virgem, sempre virgem. E eu concebi do Espírito Santo. E com a força do Espírito Santo, ela dizia, com a força espiritual, eu consegui ficar diante da cruz do meu filho, Jesus. Mas com a força divina. Eu chorava, mas Deus me deu a força, porque eu sabia que Ele ressuscitaria. E Ele ressuscitou. E Ele voltou para o Pai, e Ele prometeu, e Ele é verdadeiro, Ele prometeu o Espírito Santo, e vai acontecer. E a fé daqueles apóstolos, aqueles 120 pessoas, lá no cenáculo, a fé cresceu, começaram a crer, clamar e pedir. Estavam todos unidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído. Ficamos muito felizes, não é? Quando desce chuva, ficamos felizes, não é isso? E agora estou pregando e começou a chover. E aparentemente chover fora, aqui, daqui. É a hora da graça, da bênção de Deus, não é? Veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles, ficaram totalmente cheios do Espírito Santo e começaram a louvar e a bendizer e glorificar Deus em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Louvado seja Deus, não é? Pela descida de bênçãos. Recebemos a bênção do Pai Jesus, o ungido. E nós, a igreja, nós recebemos desde o início, desde o ato de fundação da nossa querida igreja, recebemos o Espírito Santo. O sacramento de Crisma deve ser um Pentecostes, deve ser a unção do Espírito Santo, plenificando o jovem, para depois passar a ser missionários. Muito obrigado, Senhor Jesus, o Cristo, o ungido. Nós também queremos ser ungidos. Abaixe sua cabeça, faça sua oração.